Perdido na escuridão, mas Cristo me encontrou. E com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de escurecer de nuvens do céu, Jesus bendito, Salvador, a luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Dando estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. E face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, o pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. O tema dessa noite da mensagem que eu quero trazer é confiança que vence o medo. Então, que nós possamos entender que confiança é essa e conhecer esta confiança, nos trazer à memória esta confiança, para que possamos vencer o medo quando assim nós estivermos diante de dificuldades e situações adversas, e que nos trazem esse sentimento de medo e que muitas vezes nos leva a nos paralisar, nos leva ali a ter nossas vidas diante de Deus como incertas. Nós nos sentimos inseguros diante de determinadas situações, e nessa noite eu quero te apresentar a confiança que vence o medo. E para isso eu gostaria que você pudesse abrir a Bíblia aí, que você pudesse acompanhar a leitura da palavra de Deus em Salmo 27. Salmo 27 é um cântico de Davi, em que esse salmista nos apresenta aqui a confiança que vence o medo. Então, que nós possamos ter isso em mente, que possamos tomar posse dessa palavra e que possamos crer no Senhor, pois Ele nos auxilia em nossas dificuldades. Então, Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me.
Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsamente, falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos que, por meio desta palavra, o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa tratar a cada um de nós e nos dar aqui, ó Pai, por meio da sua palavra, um meio pelo qual nós possamos ser, ó Pai, vencedores mediante as adversidades da vida, ó Pai. Eu quero te pedir que o Senhor possa, Deus, conduzir todas as coisas neste momento e que possa nos direcionar a trazer aquilo que é da sua vontade e que o Senhor possa falar, ó Pai, aos nossos corações. Que nesta noite, mediante a sua palavra, nós, ó Pai, que te ouvimos, possamos crescer na tua graça e no teu conhecimento. É o que eu te peço e o que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Sempre, ultimamente, mediante as lições, nós temos ali uma sentença para o livro. E eu queria trazer aqui para nós, nessa noite, uma proposição aqui, um resumo daquilo que esse salmo nos traz. Eu gostaria que você pudesse meditar nisso. Espere e confie no Senhor quando sentir-se amedrontado pelas adversidades da vida, pois tais atitudes te levará a vencer o medo. Espere e confie no Senhor quando se sentir-se amedrontado pelas adversidades da vida, pois tais atitudes te levará a vencer o medo. Confiar no Senhor é para nós o meio pelo qual nós vamos vencer os nossos medos. Esse salmo é um salmo que é classificado como um salmo de confiança individual. Ele foi escrito por Davi e ele é bem dividido, na sua proporção, onde nós encontramos como parecendo que aqui estivesse dois salmos, que é o que a maioria dos eruditos entende. Do 1 ao 6, nós vemos um salmo de confiança. Do versículo 7 até o versículo 14, nós vemos um salmo de clamor, de súplica. Eles trazem esta ideia de que esse salmo parece ser dois salmos que foram compilados e feito um só. Eu discordo disso, porque entendo que o salmista ele toma da proporção da escrita para nos mostrar algo importante mediante as adversidades. Ele nos apresenta aqui sim um salmo de confiança do versículo 1 ao 6, e ele nos mostra que por meio da confiança nós podemos nos achegar a Deus com súplicas, porque nós confiamos nesse Deus que é poderoso para nos ajudar mediante as nossas dificuldades. Essas duas divisões, ela é bem clara neste texto de Salmo 27. Ela está aqui, esse texto do Salmo 27 está contido no primeiro livro dos Salmos, que é dividido em 5 livros. E ele então traz aqui o seu autor Davi, mas não nos traz aqui a certeza de que qual é o pano de fundo, qual é o contexto histórico para que Davi pudesse escrever esse texto. Não se sabe qual ao certo é das suas passagens, da sua vida ali de Davi, mas nós podemos nos recorrer à vida de Davi e perceber de que na sua vida há muitos motivos para que ele pudesse confiar no Senhor e também para que ele pudesse suplicar. Você pode tomar assim a sua mente e lembrar aí que Davi, ele foi muitas vezes perseguido, ele esteve muitas vezes em meio a batalhas, ele foi injustiçado ali, caluniado,
Então, e ele foi vencedor também em muitas batalhas. Então, ele toma propriedade daquilo que ele havia vivido, então nos traz esse salmo para nos apresentar nesta noite também motivos pelo qual nós podemos confiar em Deus. E nessa noite eu quero que você, por meio desta mensagem, mesmo mediante a todo este caos, que você possa dormir em paz e ter confiança no Senhor. Este é o meu propósito esta noite. O salmo é dividido do 1 ao 6 e dentro desta divisão eu farei mais duas divisões, do 1 ao 3 e do verso 4 ao 6. E nos versos de 1 a 3, e aqui terei que tratar de que a confiança que vence o mundo, que vence o medo, leva o ser humano a confiar em Deus apesar da circunstância. A confiança que vence o medo leva o indivíduo a ter o desejo da presença de Deus e a louvá-lo. A confiança que vence o medo leva o homem a clamar ao Senhor pelo seu auxílio. Versículos de 7 a 12. E também nos versículos 13 e 14, a confiança que vence o mundo leva o crente a esperar e a confiar no Senhor. Nós sabemos que o medo é um sentimento comum a todos, e ele é benéfico em muitas ocasiões. Ele nos ajuda a ter prudência, né? O medo, o sentimento nos leva a ser prudentes diante de situações que vão nos levar a, muitas vezes, até mesmo a morte. Então, o sentimento em si não é mau. Ele é benéfico e é necessário para a sobrevivência do ser humano. Pensa você sem esse sentimento de quantas coisas você poderia ir a fazer sem ponderar se aquilo vai ou não te trazer problemas. Mas quando este medo te leva ao extremo de você ficar paralisado, isso é ruim. Ter o sentimento de medo, irmãos, não é contrário à natureza humana, ela é natural, é normal. Mas mediante ao medo eu quero te expor duas situações que você pode ter. Uma é ficar paralisado mediante ao medo, à situação e ser derrotado, ou confiar no Senhor e sair vitorioso. Mediante essa situação do medo, da circunstância, você pode ter uma dessas duas atitudes. O medo também nos leva a ter o temor a Deus. E eu gostaria de apresentar alguns textos para os irmãos, mediante a palavra de Deus. Eu queria que você fosse comigo em Isaías 41, versículo 10, onde Isaías nos traz a palavra, mostrando que o Senhor nos chama a confiar nele. Isaías capítulo 41, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E o 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. O Senhor nos chama a não temer, porque Ele está conosco. Daniel capítulo 10, versículo 12 também, nos traz aqui a palavra, nos mostrando também isso. A confiança que temos que ter no Senhor. Versículo 12 diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Não temas, confie no Senhor. Salmo 34, versículo 4, nos diz: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 56, versículo 3 e 4,
em me vindo o temor, eis de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Quem me pode fazer, o que me pode fazer um mortal? Versículo 10, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Quem me pode fazer o homem? O que me pode fazer o homem se eu confio no Senhor? E tendo esta certeza e esse pedido do Senhor a nós, Ele nos pede para que venhamos a ter confiança nele. Mas, irmãos, eu citei aqui a vida de Davi como um autor aqui que Deus inspira para falar a nós por meio, para que você soubesse que aqui não é um levantar de hipóteses, né? Mediante um criar de uma história. Não, tudo que Davi está expondo aqui ele viveu. Não é uma coisa abstrata, né? Dizer para aquele que está passando por dificuldade, confie no Senhor, como se fosse um jargão evangélico. Não, o salmista está nos mostrando que quando ele fez isso, mediante as situações, ele confiou no Senhor, e o Senhor deu vitória a ele. Ele confiou quando ele estava mediante as situações adversas, ele buscou ao Senhor, e o Senhor o atendeu, o Senhor o ajudou. Confiança é algo imprescindível para nós, para que possamos vencer o medo. Se nós não tivermos confiança no Deus que nós servimos, como é que nós vamos ficar mediante uma situação como essa que nós estamos vivendo? Um vírus que ainda não há uma solução prática de vacina, que não há ali a visão deste vírus para que possamos nos proteger. Se eu não confio no poder de Deus para me guardar, se eu não confio no Senhor para suprir as minhas necessidades neste momento, o que vai ser de mim? Eu provavelmente entrarei em desespero, perderei a esperança, eu não tenho condições de vencê-lo. Mas quando eu confio no Senhor, não é essa situação e nenhuma outra que vai me vencer, pois eu confio no Senhor. Certo homem diz que a confiança é um edifício difícil de ser construído, fácil de ser demolido e muito difícil de ser reconstruído. Ter confiança no Senhor, você pode confiar no Senhor. Não é porque o Vanderlei está dizendo, mas porque a palavra de Deus nos mostra que Ele é confiável, e que nele não há mudança, não há variação, não há sombra, e por isso eu posso confiar. Certo homem, certo grupo ali de turistas, passeando pela Escócia numa viagem, um botânico avistou ali algumas flores raras, e eles estavam como sobre um penhasco, e embaixo, por causa da erosão, formou-se ali uma vala, e ele estava sobre as rosas, sobre essas flores raras, e ele, desejoso de pegá-las para estudá-las, ele propõe aos que estavam com ele ali do seu grupo, para que alguém pudesse lá, mediante ali uma descida de corda, para pegar aquelas flores. Mas assim como ele, o restante do grupo também não tinha coragem de fazer isso. Ele então avista um homem com seu filho, e ele ali insiste, pede para que o pai pudesse permitir que aquele menino pudesse pegar aquelas flores, e diz que iria recompensá-los de forma generosa. E o pai ali dá o seu aval ao filho para que ele pudesse ir, mas o menino fica com medo, e por um período receoso, e o seu pai ali dizendo para que ele pudesse ir, e aquele homem insistindo, dizendo que iria recompensá-lo, o menino então decide ir, mas com uma condição. E aquele botânico pergunta para ele: qual? Eu desço, se meu pai segurar a corda.
Deus está segurando a corda, irmãos. Mediante todas as dificuldades que nós estamos vivendo, mediante o medo que nós estamos passando, confie, é o Senhor que está segurando a corda, é o Senhor que está cuidando de toda a situação. A confiança em Deus me faz vencer o medo. Essa é a confiança que eu quero apresentar essa noite a nós. A confiança que vence o medo é a confiança em Deus. Não é em mim, não é em você, não é naquilo que nós temos. Eu quero que você também passeie comigo por alguns textos para que você possa compreender isso. A confiança que vence o medo é a confiança em Deus. Salmo 20 nos traz aqui, versículo 7, nos diz algo. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. O Salmo 49, 6. Salmo 49, 6. Dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão verdadeiro ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Aqueles que confiam em si mesmo, irmãos, estão perdidos, não poderão vencer o medo. Salmo 146. Salmo 146, versículos 3 e 4. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles se tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. E aí você continua depois lendo o versículo seguinte, do 5 ao 10, do 146 do Salmo, que você vai ver, aqui está fazendo um contraste sobre a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus, de que em Deus você pode confiar. No homem não, o homem perece e os seus desígnios esvaecem. Vamos embora. Provérbios capítulo 11, versículo 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Aqueles que confiam no Senhor, esses alcançarão vitória. Não é confiando nessas coisas que o homem alcança a vitória sobre o medo. Não é confiando nas suas posses, não é confiando em si mesmo, mas é confiando no Senhor. Aquele que confia no Senhor, esse alcança a vitória sobre o medo. E aí, o salmista nos traz no Salmo 27 essa confiança. E a primeira coisa que quero destacar nesse salmo é que a confiança que vence o medo leva o ser humano a confiar em Deus apesar das circunstâncias. Lê comigo aí o Salmo 27, do 1 ao 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Aquele que confia no Senhor tem esta confiança, apesar da circunstância, né? Davi aqui nos apresenta 3 coisas que o Senhor é para ele. E ele diz, quem é Deus para você? O salmista aqui nos apresenta que para ele o Senhor é luz. E luz, na sua simbologia na Bíblia, no seu significado na Bíblia, ele nos traz que luz é fonte, luz é vida. E é isso que Davi está expondo para nós essa noite, que o Senhor, aquele a quem ele confia a sua vida, Ele é a fonte da vida.
Ele é aquele que deu a vida a Davi. A luz aqui significa que Deus é aquele que dissipa as trevas, aquelas coisas obscuras que estão à nossa frente, que nós não conseguimos ver o que vai acontecer amanhã. Nós não podemos saber, e isso nos traz muitas vezes medo, nos traz insegurança. Nós estamos há alguns meses já dentro desta pandemia e nós não sabemos quando ela vai terminar, nós não sabemos o que vai acontecer com a questão da economia, com os nossos empregos, com as nossas famílias. Muitas vezes isso tem trago para você aflição e você tem ficado muitas vezes paralisado mediante essa situação. E eu quero te convidar que você tenha também o Senhor como luz, aquele que vê além daquilo que está à nossa vista. O Senhor é a luz, aquele que nos ilumina os nossos caminhos para que possamos caminhar seguros. O Senhor está no comando, o Senhor, Ele é soberano sobre toda a situação. Que você possa confiar no Senhor. O salmista, ele nos traz aqui essa visão. O Senhor é a luz que dissipa todas as trevas, que dissipa todo o mal, que nos faz ver o quanto Ele é poderoso e o quanto nós estamos seguros em Suas mãos. O salmista também nos traz que esse Deus, Ele é salvação, Ele é aquele que nos traz libertação, que nos traz o resgate mediante condições adversas. Em Êxodo capítulo 15, versículo 2, a palavra do Senhor nos diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Mediante as adversidades, e aqui Moisés nos traz o cântico, nos mostrando: o Senhor é a minha salvação. Que você possa tomar posse disso e que o Senhor também possa ser estas coisas para você também, meu irmão. Que muitas vezes nós seguimos, nós ouvimos falar de Deus, mas Ele é o Deus do meu pai, Ele é o Deus do meu amigo, Ele é o Deus dos outros, mas Ele não é o meu Deus. E por isso eu não estou encontrando maneiras de vencer as dificuldades, porque eu não tenho o Senhor como o meu Deus. Que você possa tê-lo como o salmista nos apresenta, que Ele é o meu forte refúgio, Ele é a fortaleza da minha vida. Que aí, depois de nos apresentar estas coisas sobre esse Deus, Ele nos diz: a quem temerei? Se você tem aquele que tem todo o poder, se Ele é a fonte de toda a existência, se Ele é aquele que tem condições de te libertar, de te salvar, se Ele é aquele que te traz segurança, a que temer? Nada pode contra o nosso Senhor e Salvador. Então o salmista nos apresenta este Deus, nos chama a também a ter esse Deus, ter a consciência de que é esse Deus que nós servimos. O Senhor é para você tudo isso também? É assim que nós vemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É assim que nós vemos também o nosso Deus? Ele é a fonte para nós de vida, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso refúgio. E Ele continua aqui no versículo 2, Ele traz: quando os malfeitores me sobrevêm. Que você possa ter aqui a ideia e ver que o salmista nos está nos apresentando que não é um inimigo. Que você possa ver aqui a questão de perceber o caráter desses, o número desses inimigos, o poder, a crueldade, até mesmo a intensidade que esses inimigos vinham sobre Davi. Aqui na tradução você pode encontrar: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, mas há também aqui a tradução: para comer a minha carne. A
crueldade, a intensidade da voracidade desses inimigos não era uma coisa simples, pequena, fácil de ser ali vencida. Mas aqui o salmista nos apresenta esse Deus tão grandioso que o bloqueava, que servia de barreira para esses inimigos, porque ele diz: meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem, pois Davi estava seguro, firme no Senhor. E ele nos apresenta no versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim. E aí eu te pergunto, irmãos, ainda que, o que nesta vida pode tirar a tua paz? O que ainda você não consegue vencer por confiar em Deus? Porque muitas vezes, ainda que me venha a questão de eu perder o meu emprego, eu ainda confiarei em Deus. Ainda que me falte alimento, eu confiarei em Deus. Mas eu te pergunto e quero que você medite, porque o salmista nos apresenta que para ele não havia nada que poderia tirar a confiança dele em Deus. Mas muitas vezes não é assim conosco. Nós somos fortes, nós nos colocamos a confiar no Senhor em diversas situações das nossas vidas. Mas às vezes há ainda algumas que nos trazem tanto temor, tanto tremores, que nós não conseguimos confiar em Deus quando nós estamos mediante a elas. Aqui do lado de fora, eu me coloco como alguém forte, seguro, e bato no peito e digo: ainda que todas as coisas me ocorram, eu confiarei no Senhor, porque estou aqui do lado de fora, eu consigo ver, estou seguro. Mas mediante as circunstâncias adversas, qual tem sido a minha atitude? Eu tenho ainda dito isso também para a circunstância, para a adversidade, dizendo: ainda que você venha sobre mim, peste, fome, desemprego, falta das pessoas que eu amo, ainda assim eu continuarei a confiar no Senhor. Nós temos no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o salmista diz o quê? Que ele ainda vai continuar confiando no Senhor. Quando o Abacuque nos traz a palavra, ele nos traz: ainda que a figueira não floresça, ele ainda continuava a confiar no Senhor. O salmista aqui, ele pega a palavra aqui de Deus, e nós podemos ver no Salmo 3, versículos 3 e 6 também. O salmista, ele parece que pega nessas três coisas que Deus é para ele e coloca como se fosse um escudo, e ele se sentia tão seguro com isso. E ele: porém tu, Senhor, é o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. No 6: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O salmista, ele estava confiante mediante a qualquer circunstância, irmãos. E eu quero que você se lembre, é sempre importante você ter em mente o contexto. Como eu falei, aqui não há uma passagem específica, mas você tem um autor aqui inspirado por Deus, Davi. Você conhece, ele foi ali perseguido por Saul, ele foi perseguido pelo seu filho Absalão, ele lutou contra diversos exércitos. Então, mediante essas circunstâncias, ele sempre estava ali mediante ao Senhor. E não quer dizer que Davi não teve medo, ele teve, porque, irmãos, pensa só, você tendo que repousar sobre ali numa caverna, dentro de uma caverna, você está exposto ali a todas as adversidades possíveis numa guerra, por exemplo, quando você está fugindo. Mas Davi, ele se põe a clamar e a suplicar a Deus, porque ele confiava no Senhor. Então ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ainda que estoura contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. E aqui a tradução nos traz e nos mostra que
Davi ele não está se cortando e se colocando acima de um pedestal, colocando eu sou. Por causa que eu sou o rei, por causa que eu sou um bom valente, eu confio, então essas circunstâncias me são fáceis. Não, ele está se fiando no poder de Deus, e por isso ele está dizendo: ainda assim, meu coração não desfalecerá. Eu estarei seguro e confiante, porque o Senhor está comigo. Que nessa noite você possa meditar nesta palavra, e que essa confiança em Deus te leve a confiar em Deus apesar das circunstâncias. O salmista continua, e aqui na segunda parte eu quero trazer que confiança em Deus nos leva o indivíduo a ter o desejo da presença de Deus e a louvá-lo. Vamos ver aqui os versículos de 4 a 6. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e a meditar no seu plano, no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. É interessante, nós percebemos a leitura da palavra de Deus, e que você faça essa leitura sempre de forma tranquila, em paz, buscando entender e ver. Porque se você passa aqui numa leitura rápida, pode ser que você não perceba que Davi, ele expõe o seu desejo. Mediante a adversidade, e qual seria o seu pedido hoje? Qual seria o seu desejo hoje perante o Senhor? Mediante essa situação que nós estamos vivendo. Davi, mesmo em meio à guerra, a dificuldades, ele se coloca diante do Senhor e põe o seu desejo, uma coisa a pedir ao Senhor. E ele não está pedindo aqui, quando ele faz esse pedido, para que ele fosse um sacerdote ou um levita, que eram esses que ocupavam ali o templo, o tabernáculo aqui no tempo de Davi. Mas ele expõe a vontade de estar na presença de Deus. Uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, que eu possa estar na presença de Deus todos os dias da minha vida. E aqui ele expõe para quê? Para que ele pudesse contemplar, para que ele pudesse ver a bondade de Deus, para que ele pudesse meditar nesta palavra, para que ele pudesse contemplar e meditar naquilo que Deus é. É isso que Davi está expondo, que o seu desejo era estar na presença de Deus, pois tendo a presença de Deus ele se sentia seguro. Pois ele nos traz, irmãos, o versículo 5, pois no dia da adversidade, porque, irmãos, nós não estamos livres de passar por coisas ruins. Nós servimos ao Senhor, Deus é o nosso auxiliador, o nosso protetor, mas nós também estamos neste mundo. Podemos ter enfermidades, podemos perder os nossos empregos, podemos sofrer tantas coisas, mas neste dia eu não vou me desesperar. Nesse dia eu não vou ficar paralisado. Mas por quê? Porque eu tenho a presença de Deus, e por isso eu me sinto seguro, porque no dia da minha adversidade o Senhor me guardará, Ele me levará para um lugar seguro. Então o salmista expõe a questão de ter a sua cabeça erguida, é aquela posição diante da vitória, não de uma cabeça baixa por ter sido derrotado, mas o Davi aqui está expondo a expressão, nos trazendo de que agora ele está aqui vitorioso sobre os seus inimigos por causa do Senhor. E por isso, e aqui a expressão nos traz que ele dá gritos de vitória. Ele expõe aqui e ele então louva a Deus por aquilo que Deus fez por ele. Muitas coisas o Senhor tem feito por nós, muitas.
você tem incontáveis coisas para apresentar às pessoas daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus fez em sua vida. E mesmo que não tenha mais nada, se você que é salvo em Cristo Jesus, você já recebeu aquilo que mais tem valor, que é a salvação. E por isso você pode e você deve ter uma ação de agradecer e de louvar a Deus. Quando o salmista expõe o desejo dele da presença de Deus, e por isso ele pode então confiar. Porque, irmãos, por que as pessoas, muitas pessoas estão sendo derrotadas pelo medo? Porque elas não confiam em Deus, elas não desejam estar na presença de Deus, e por isso acabam buscando soluções em si mesmas, buscando ali resolver os seus temores pelas suas próprias forças, e nós somos fracos, e por isso desfalecemos mediante a tantas circunstâncias. Porque quando nós estamos enfrentando um problema e ele é uma semana, 2, um mês, nós ainda nos sentimos capazes ainda de nos mantermos firmes, mas quando isso vai se alongando, isso vai nos trazendo dúvidas, vai desfalecendo as nossas forças. Mas o salmista, e aqui eu quero também te convidar, que aquele que confia em Deus, ele tem o desejo de buscar a presença de Deus e de louvar a Deus. O Senhor é um refúgio, o Senhor é aquele que eu posso e devo louvá-lo por aquilo que Ele é. Mas é uma terceira coisa também que eu quero trazer, é que aquele que confia em Deus, clama ao Senhor pelo auxílio. Porque seria incoerente da minha parte pedir e confiar e clamar a alguém que eu tenho certeza que não pode me suprir. Mas isso não ocorre quando nós nos colocamos diante de Deus. Quando eu me coloco perante o Senhor com os meus temores, eu posso me deleitar nele, porque Ele tem poder para nos ajudar. E o salmista diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, não me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Aquele que confia em Deus pode clamar pelo seu auxílio, porque ele sabe que no Senhor ele pode encontrar esta esperança. O Salmo 27, no versículo 7, nós vemos as expressões e como se fosse uma sacolinha do salmista aqui com seus pedidos, né? E aqui nós podemos perceber diversos pedidos do salmista. Ele clama: Senhor, ouve, Senhor, se compadece, Senhor, responde-me, né? Não se escondas, não me rejeites. Ele coloca: não me recuses, não me desampares. Ele expõe aqui: ensina-me, guia-me, não me deixe. E ele expressa os seus desejos, as suas vontades. Ele coloca diante do Senhor os seus anseios. E aqui no versículo 8 é interessante de ver que depois de ele expressar: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim, responde. A voz o convida, Deus, pelo teu Espírito, trazendo a ele: busca a minha presença. Mediante a toda essa situação que você está vivendo, busque a presença de Deus, se refugie no Senhor. Mas muitas vezes a voz que nós temos dado ouvido é aquela que está dizendo: o Senhor não pode, o Senhor te esqueceu.
Sabe, esse Senhor que você serve, Ele não tem poder para te ajudar. Você não adianta clamar porque Ele não te ouve. É isso que nós muitas vezes damos ouvido, ao invés de fazer como o salmista, de que ao ouvir a voz de Deus pedindo para que ele pudesse buscar a face, ele diz: eu buscarei a ti, Senhor. Que você nessa noite possa sentir também animado e convidado pela palavra de Deus a buscar a face de Deus mediante essa circunstância que você está vivendo, pedindo o seu auxílio. E aqui Davi expõe algo hipotético, porque não é conhecido na sua história que os seus pais o abandonaram, mas ele expõe que ainda assim, ainda que os pais deles viessem a abandonar a ele, o Senhor iria acolher. Isaías 49 diz: se a mãe se esquecer ali do seu filho, e aí aqui é uma situação extrema, porque nós sabemos do cuidado que a mãe tem com seu filho, mas ainda assim, o Senhor diz que Ele não nos abandonará. Se você for à grande comissão, em Mateus 28, capítulo 20, o Senhor diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. Se você for em Hebreus capítulo 13, lá o Senhor diz, por meio da sua palavra, que não nos abandonará. Que você possa sentir e saber que mesmo que todas as coisas nessa terra te virem as costas, o Senhor está com você. Se o Senhor está com você, irmãos, que você possa se lembrar da palavra que Paulo nos traz em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que você possa ter essa palavra em seu coração, para que você possa se sentir seguro, para que você possa vencer a adversidade da sua vida. Ele pede, porque nós, irmãos, mediante essa situação, nós nos perdemos muitas vezes, nós não sabemos para onde ir. E ele clama a Deus: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me, Senhor, por veredas planas. Senhor, cuida de mim, me guia, me mostra. É isso que nós devemos fazer diante das situações que nós vivemos. Você, irmãos, chegou ali a um ponto que não tem mais para onde ir, que você não consegue mais vencer a situação que você está vivendo. Clame a Deus. Pede ao Senhor discernimento. E isso não é incoerência em você confiar e você pedir discernimento para o Senhor, porque, irmãos, eu quero te lembrar de que você e eu somos pó, que eu e você nós somos falhos, nós somos pecadores. Quero que você tenha à mente a palavra de Deus mostrando quem é o homem, a sua natureza, e que você pudesse se remeter e lembrar aí em sua mente, aí, trazer à memória, quando o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Irmãos, para que eu e você possamos confiar em Deus, nós precisamos que Ele nos ajude. Você por você mesmo, quando estiver diante de adversidades grandes para você, você não vai conseguir confiar em nada, somente de ter medo. Você vai ter somente esse sentimento. Mas se mediante a situação você pedir a Deus o auxílio dEle, e pedir para que Ele possa te ajudar a confiar nele, você vai ser vencedor sobre essa situação. E a quarta coisa que quero dizer é que aquele que confia no Senhor, espera e confia nele. O Salmo aqui nos traz, no versículo 13: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. E o salmista nos traz: eu creio que verei, e muitas traduções nos traz aqui a ideia de ver que o salmista ele está expondo uma verdade, de que se ele não tivesse crido no Senhor, ele não poderia ser vitorioso. Ele expõe que se ele não tivesse tido confiança no seu Deus, as adversidades teriam engolido ele. E então ele expressa: eu creio que verei. Aqui a bondade você vê na vida do salmista. Deus trouxe proteção, segurança,
trouxe a sua presença, trouxe a Ele o auxílio. Quantas coisas boas em nossas vidas nós podemos aqui listar. Quantas bondades que o Senhor nos deu, quantas coisas o Senhor já fez por nós. E o salmista, ele lembra de tudo isso e expressa aqui por meio desse salmo: e eu e você, meu irmão. É preciso que a gente também possa expressar toda a nossa gratidão a Deus, reconhecendo tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Muitas vezes nós estamos dentro de uma situação hoje, mas ela não é maior que muitas que nós já passamos. Quantas coisas nós já vencemos pelo poder de Deus, não por nossas forças, porque lá também, nesses episódios anteriores, nós também tememos, nós também tivemos medo, mas ali o Senhor nos trouxe a sua palavra e nós nos recobramos de novo, tomamos ali o ânimo e fomos vencedores. O salmista termina pedindo para que eu e você possamos esperar pelo Senhor, mas não é um esperar de sentar e nada fazer, um esperar murmurando, um esperar desfalecendo. Não, ele dispõe: tem bom ânimo, fortifique o seu coração, fortifique o seu ser. É isso que o salmista está expondo para nós. Ele mostra que muitas vezes, algumas vezes falando do coração, que é aquilo que é o cerne do ser humano, de onde procede as coisas. Fortifique, fortaleça o teu coração e espera, pois, pelo Senhor. Então, nessa noite, que a confiança no Senhor possa fazer você vencer o medo dessa situação ou de qualquer outra que possa vir sobre a sua vida, pois essa confiança me leva a confiar em Deus apesar das circunstâncias, a confiar em Deus, né, e me leva a ter o desejo da presença de Deus e de louvá-lo, me leva a clamar ao Senhor pedindo pelo seu auxílio, me leva a esperar e a confiar em Deus. Que assim como o salmista, possamos confiar no Senhor e assim alcançarmos vitória sobre o medo. E que o Senhor nos abençoe e que Ele possa nos fazer crescer na sua graça, crescer no seu conhecimento sobre Ele, e que você possa tomar essa palavra nessa noite, que você possa confiar. Confiar em quem? No Senhor, pois Ele te dá condições para que você possa ser vitorioso. Vamos orar e agradecer a Deus por essa noite. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu amor. O Senhor, a Sua palavra nos traz o quanto o Senhor é bom. Pai, na Sua palavra nós encontramos os Seus atributos, e nela está contida, ó Pai, que o Senhor é imutável. Então, pois o Senhor não muda, então eu posso confiar que o Senhor pode ser o meu auxílio. O Senhor é onipresente, onipotente, ó Pai, e nisso eu posso me fiar, nisso eu posso me colocar seguro, porque o Senhor, ó Pai, é poderoso para fazer todas as coisas que lhe aprove. Pai, que eu possa entender de que eu fui criado para que o Senhor seja glorificado, e o Senhor está a cada dia me moldando para que eu possa ser a Tua imagem e semelhança, e que eu possa compreender que aquilo que o Senhor está usando para isso é justo, pois o Senhor, ó Pai, é um ser justo, é um ser amoroso, bondoso, misericordioso, e por isso eu posso confiar, mesmo não entendendo, que essa circunstância que eu estou passando, que eu estou vivendo, ela é necessária para que eu possa me parecer mais contigo, que eu possa, Deus, confiar no Senhor todos os dias, não hoje,
ou somente amanhã, mas todos os dias da minha vida, e que isso seja para que o seu nome seja glorificado. Eu te agradeço por essa noite, te peço que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, de todos nós nesta semana que se inicia e naquilo que virá, ó Pai, nos dias seguintes, que nós possamos ter a palavra do Senhor nos nossos corações e que possamos nos fortalecer, Pai, mediante a Teu poder, a Teu Espírito, para que possamos vencer este momento. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo em ti vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto a meu Senhor, descansando no